Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Vamos iniciar mais um item, hoje, Idiotismo e Loucura. As questões serão 371, 372 e 372A, além de uma explicação de Kardec. Tá bom? Bom, vamos só definir. Idiota não é só um xingamento, uma ofensa. Cretino não é só uma ofensa, um xingamento, né? Idiotismo, idiota e cretino, quando for colocado aqui no Livro dos Espíritos, ambos são estúpidos, ignorantes grosseiramente, pouco inteligentes. O idiota é incapaz de coordenar ideias. Tá? Hoje não se usa mais esse termo. Esses termos já não se usam mais e no Brasil ficou mais algo como uma agressão, um xingamento. Você xinga alguém de idiota, você xinga alguém de cretino, enfim. Não designamos pessoas com algum tipo de anomalia, vamos usar esse termo, anomalia cerebral. A gente não usa mais o termo idiota e cretino, mas nós vamos usar de acordo com o que está no Livro dos Espíritos, que, relembro, foi escrito há 166 anos, né, na França, e traduzido do francês para o português. Falando nisso, a tradução que a gente usa é da editora M, tá bom? Então vamos lá. 371. A opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Resposta: não. Eles têm almas humanas, muitas vezes até mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem com a influência dos meios de que dispõem para comunicar-se, como o mudo sofre por não poder falar. A gente estudou nos vídeos anteriores, provavelmente nos últimos 2 vídeos, sobre a influência do organismo. E a gente falou sobre o fato de ter que se adaptar a usar a matéria que tem. Não é? A matéria que tem, que foi montada com os ingredientes, com o DNA do meu pai e da minha mãe, e que esse corpo copiou o meu perispírito, ou seja, é no meu perispírito que estão inseridas todas as minhas deficiências necessárias de serem resgatadas nessa encarnação, e também as qualidades que me são úteis nessa encarnação. Muitas delas não são úteis nessa encarnação e nem estão relacionadas no meu perispírito, portanto meu corpo não vai formar nada naquele sentido. Nos vídeos anteriores eu dou alguns exemplos lá, vale a pena dar uma olhada. Então, dentro dessa situação aqui, o problema é o corpo. O espírito, por exemplo, né, como explica Chico Xavier no Pinga Fogo de 1971, recomendo, tem em vídeo esse no YouTube, tem liberado no YouTube, tem também em várias bibliotecas espíritas, tem o DVD completo, né, com todo o programa Pinga Fogo. Aliás, são 2 programas Pinga Fogo de 1971 na Rede Tupi de televisão. É fenomenal. E ele explica lá, por exemplo, o sujeito que se deu um tiro na cabeça, né? Então ele lesionou o corpo, maculou o perispírito, e quando numa encarnação seguinte há a ligação do perispírito no corpo, as células tronco não conseguem fazer direito o cérebro naquela região no perispírito onde o projétil da arma acabou lesionando. No livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, o livro chama-se Memória de um Suicida e a autora é Ivone do Amaral Pereira. Esse livro conta já no primeiro relato do livro, o sujeito que se dá um tiro na cabeça, o corpo cai morto, e ele então vê a situação do corpo morto e ele continua vivo. Claro, isso a gente sabe hoje com muita tranquilidade, porque a gente sabe que o meu corpo morre, eu não, eu sou espírito, eu continuo vivo. O sujeito que fez isso não sabia, não é? Então ele não desencarnou, porque o suicídio, via de regra, o Fábio falou que toda vez é assim. Não, via de regra, o sujeito não desencarna, ele continua ligado no corpo. E no livro Memórias de um Suicida, a Dona Ivone conta toda a sensação e tudo pelo que passou aquele espírito que infelizmente continuou preso ao corpo
mau grado, independentemente daquilo que estava acontecendo com o corpo. Até os vermes corroerem, ele sentia, tá? Então, para a gente entender, esses casos, por exemplo, de suicídio, eles criam uma lesão, criam uma mancha no perispírito, e isso faz com que, na hora de montar o corpo, numa encarnação seguinte, as células-tronco têm dificuldade para copiar o perispírito porque tem uma lesão lá naquela área. Ah, Fábio, você está falando então que todas as pessoas com deficiência mental são dessa natureza, são situações de suicidas em vidas anteriores? Não foi isso que eu disse. Eu disse que, via de regra, até porque em muitos casos o espírito ele escolhe um corpo dessa forma porque tem muito medo da sua extrema inteligência e que ele foi causa de grandes equívocos. Então ele escolhe uma encarnação para dar um tempo, né, com o corpo debilitado, com o corpo com, vamos chamar entre aspas, deficiência, para poder então passar nessa encarnação incólume, sem fazer bobagem com a sua inteligência. Então também tem esses casos. E cada ser humano é de um jeito, então não dá para a gente usar o absolutismo, porque o absolutismo é burro. Tem certeza absoluta? Isso é uma burrice, né? Então, a maioria das vezes é assim que acontece. Todas, não, mas a maioria das vezes sim. 372. Qual é o objetivo da providência em criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Resposta: são espíritos em fase de punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento que experimentam e com a impotência em se manifestar através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. 372A. Então não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Resposta: nunca dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles exercem uma grande influência sobre a manifestação das faculdades, mas não produz as faculdades e os defeitos morais. Aí está a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música. Isso não o impede de ser um bom músico. Tá. É que nas questões anteriores, nos vídeos anteriores, nós estudávamos a influência do organismo. E ficou bem claro que o organismo não dá defeito para ninguém. Mas nós deixamos muito claro no estudo que o organismo oferece resistência ao espírito. Resistência, ele coíbe as situações, ele impede que nós nos manifestemos em toda a nossa potencialidade, mas não dá defeito para a gente. O corpo não faz com que eu seja um estuprador, o corpo não faz com que eu seja um assassino, o corpo não faz com que eu seja um ladrão, o corpo não faz com que eu seja um corrupto, etc, etc. O corpo simplesmente segura a minha inteligência, por exemplo, no caso da idiotia, no caso de qualquer deficiência mental, por exemplo. Tá? O sujeito que é mudo, por uma série de razões que ele é mudo, ele está completamente consciente dentro do corpo. E quando o corpo dorme e ele sai do corpo, ele se comunica normalmente. Mas não tem como se comunicar porque o corpo não lhe permite. Acho que ficou claro, né? Acho que ficou claro. Vamos pegar aqui a explicação de Kardec. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, a moral supera o obstáculo que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são obstruídas ou alteradas, como acontece no idiotismo e na loucura. Estes são os casos patológicos, e nesse estado, uma vez que a alma não goza de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade sobre seus atos. Tá? Foi aquilo que a gente falou. A matéria está defeituosa e, portanto, eu não consigo me expressar totalmente. Então, o exemplo dos espíritos aqui com relação ao músico é extraordinário. Você pega um sujeito que é um violonista, toca um violão magnificamente. Você dá um violão desafinado para ele, ou pior, faltando corda,
não vai ficar a mesma coisa. Você vai falar assim, nossa, que sujeito ruim, não sabe nem tocar violão. Não, não é que ele não sabe tocar violão. O violão que não está em condições. Troca o violão, dá um violão perfeito para ele, para você ver. Ele vai fazer um concerto extraordinário. Tá? Isso vale para piano, isso vale para qualquer habilidade que nós temos. Eu, espírito, quando encarno, eu tenho o corpo necessário para essa encarnação, inclusive para conter a mim mesmo. Chico Xavier conta uma história muito interessante de um rapaz que nasceu com o corpo faltando os 2 braços. E já era extremamente complicada a situação, muito difícil a situação dele. E num determinado ponto, num determinado momento da vida dele, surgiu-lhe, foi descoberto um câncer na perna, que teve que amputar uma das pernas. E, passado algum tempo, deu metástase na outra perna e iam ter que amputar a segunda perna. Quando então procuraram o Chico para saber o que estava acontecendo, que tipo de punição achavam as pessoas próximas a ele, que tipo de punição seria aquela, né, do espírito já ter nascido sem os 2 braços e ainda estava para perder a segunda perna. Aí o Chico respondeu que era um espírito que nas últimas encarnações havia cometido suicídio. E aí pediu ao plano espiritual uma forma de completar a sua encarnação. E aí deram para ele ajuda, permitindo que ele encarnasse sem os 2 braços. Então, utilizaram todos os meios necessários para que os ingredientes do DNA do pai e da mãe, quando formados ali depois da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, fosse copiar o perispírito não tinha os braços, vamos colocar assim. Tá? A grosso modo não tinha os braços, então ela não formou os braços. Né? Só que, segundo Chico Xavier para a família, ele que morava acho que no 10º andar, se eu não me engano, ele estava planejando se atirar da janela. E aí no planejamento encarnatório dele, tinha que, se ele estivesse planejando novamente o suicídio, que desenvolvesse um câncer em uma das pernas. E mesmo com apenas uma das pernas, ele já estava criando condições para conseguir se jogar do prédio. E aí foi então que no planejamento encarnatório dele veio a metástase do câncer na outra perna. Então nada é por acaso. E nesse caso desse sujeito que o Chico Xavier contava, era um auxílio do plano espiritual para que ele passasse essa encarnação inteira, que ele cumprisse a encarnação inteira, que foi um pedido que ele próprio fez. Olha, eu não estou aguentando mais, eu desisto e acabo cometendo o suicídio, eu preciso de uma ajuda. O que nós fazemos? Olha, tem essa forma aqui, você vai sem os braços, depois, se você continuar com essa ideia, perde uma perna, perde outra perna, mas o fato é que você vai continuar, vai ser impossível você se suicidar. Não, perfeito, é isso que eu preciso. Então, é um espírito consciente que o corpo exerceu ali uma limitação para o bem dele, que foi a resposta da outra pergunta também, acerca da idiotia, acerca das doenças, de uma certa forma geral, doenças, deficiências, vamos colocar, não gosto muito desse termo, mas deficiências mentais, né? Como um todo, elas podem ser uma forma de proteger o espírito para que ele não use a sua absurdamente grande inteligência. Então não é todo o caso que vem do suicídio, entendeu? É nesse sentido. Bom, amanhã a gente continua esse assunto. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Um beijo para você que fica, tchau.